Olá pessoal, vamos então fazer mais 10 exercíciozinhos de porcentagem, então vamos lá. Revendi um objeto por R$120. Então esse aqui já é o preço que eu vendi tendo lucro de 15%. Então, olha só, sobre o preço de venda. Gente, olha só. O preço, ó, eu tenho aqui que lucro é igual ao preço de venda menos o preço de custo. Então, eu vendi o objeto por 120. Olha, começa a se ligar nessa formulazinha, tá? Nós vamos usar ela bastante. Então, o 120 foi o preço que eu vendi. Então, 120 é o V, é o preço de venda. 15%, tendo lucro, ele falou que o lucro foi 15% do preço de venda. Quem é o preço de venda? É o V. 15% sobre o preço de venda. Inclusive, o V, ele vale quanto, gente? É muito importante que você veja aqui, porque às vezes o lucro ele é em cima do preço de venda, às vezes é em cima do preço de custo. Então, você tem que estar muito atento ao lucro aqui. Então, aqui 15% do preço de venda, o preço de venda foi 120, corta o zero com o zero. O lucro vai ser aqui 15 vezes 12 dá 180, que dividido pelo 10 deu 18. Então, eu já tenho o preço de venda, já tenho o lucro. Então, é só jogar aqui, ó. Lucro é 18, é igual ao preço de venda, que é 120, menos o custo. Vou jogar o custo para lá, isso aqui é a equação do primeiro grau, né? A gente tem que resolver. 120 menos o 18, tá? Então, o custo vai ser R$102, tá bom? R$102. R$102 foi o preço de custo, tá bom? Não tem outro jeito de fazer esse exercício, acaba tendo que montar uma equaçãozinha do primeiro grau. Se eu fosse você mesmo, seu concurso, por exemplo, o pessoal da penal, que não tem equação do primeiro grau, dá uma revisadazinha, equação do primeiro grau, que não vai fazer mal a ninguém, tá? É coisa simples e é bom para vocês aprenderem. Então, vamos lá. Essa era a questão, tá? Lucro é venda menos custo. Então, muito cuidado. O lucro, às vezes, ele pode estar em cima do preço de venda ou em cima do preço de custo. Abra um olho quanto a isso, tá? Uma loja adquire um rádio na fábrica por R$160. Então, esse aqui é o preço de custo dele. Custa R$160. E vende com lucro de 36% sobre o preço de venda. Então, o lucro é de 36% do preço de venda. Qual é o preço de venda do rádio? Então, eu sei que lucro é a venda menos o custo. O lucro é 36 sobre 100, é 0,36V, né? 36 sobre 100, 0,36 vezes V, é igual a V menos o custo, que foi 160. Isso aqui é a equação do primeiro grau, tem que resolver, o 160 vai para lá, passa positivo, aqui fica V menos 0,36V. Então, 160 é igual a, aqui se não tem nada na frente, é 1, 1 menos 0,36 dá 0,64V, o V vai ser o 160 dividido pelo 0,64. Então, o V, 160 dividido por 0,64, vai dar 250. Como ele queria o preço de venda, já está aqui a nossa resposta, beleza? Revendi um par de tênis por R$61. Quanto me custou o par de tênis? Então, esse aqui é o preço de venda, 61,20. Quanto me custou esse par de tênis? Ou seja, está te perguntando o preço de custo, sabendo que tive um prejuízo de 15%. Quando não fala nada, é porque o 15%, geralmente, quando não fala nada, é porque aqui no caso não foi lucro, foi prejuízo, né? Foi um prejuízo de 15%. Então, um prejuízo, ele é um lucro negativo, tá? Então, é um lucro de 15%. Quando não fala nada, se é sobre o preço de venda ou sobre o preço de custo, é porque é sobre o preço de custo, tá? Então, eu tive um prejuízo, lembrar que se foi prejuízo é 15. Aliás, se o prejuízo é menos, tá? É um lucro negativo. Então, lucro é venda menos custo. O lucro foi 15 sobre 100, né? Menos 15 sobre 100 dá menos 0,15C, é igual ao preço de venda, que foi 61,2, menos o de custo. Vou jogar o custo para lá, fica C, esse menos C passa para lá mais C, menos 0,15C, é igual a 61,2. Então, isso aqui dá 0,85C, é igual a 61,2, o C é 61,2 dividido por 0,85. O C
é 61,2 dividido por 0,85 dá o preço de custo igual a 72, que era o que ele queria, né? Ele pediu o preço de custo. Beleza? Vamos lá, gente. Vendi meu automóvel que custou 8.320, então esse aqui é o preço de custo, 8.320, com um prejuízo de 28 sobre o preço de venda. Então, o lucro dele foi um lucro negativo, porque foi prejuízo, de 28% do preço de venda. Lembrar que lucro é venda menos o de custo, né? Preço de venda menos o preço de custo. Então, o lucro foi menos 28 sobre 100 é 0,28V, é igual a V menos o custo, que foi 8.320. Joga o 8.320 para lá, ele fica positivo. É igual a V, e esse menos 0,28 dá mais 0,28V. Então, 8.320 é igual aqui a 1, fica 1,28V. Então, o V vai ser 8.320 dividido pelo 1,28. Tá? O V vai ser 8.320 dividido por 1,28, que dá 6.500. Esse é o valor. Repara que, como ele teve prejuízo, ele vendeu por um valor menor do que o preço de custo dele, que foi 8.320. Tá bom? Vendi minha bicicleta por R$210, com um prejuízo de 16%. Quando não fala sobre quem, é sobre o preço de custo. Então, menos, porque foi prejuízo, 16% do preço de custo. Esse aqui é o valor de venda, 210. Lembrar que lucro é venda menos custo. Meu lucro foi menos 0,16C, é igual a venda, que foi 210, menos C. Jogo menos C para o outro lado, ele fica positivo, menos 0,16C é igual a 210. Então, repara nisso, né? Aqui eu estou preferindo sempre trabalhar com número decimal, a porcentagem ali, porque facilita ali a nossa conta, tá vendo? Cada tipo de exercício a gente vai fazendo de um jeito. Então, ali 1 menos 0,16 dá 0,84C, que é igual a 210. O C vai ser 210 dividido por 0,84. O C, 210 dividido por 0,84, dá o preço de custo de R$250. Tá? Então, eu tinha pago por ela um preço de custo de 250 e vendi por 210. Repara que o custo foi maior do que o preço de venda. Quando isso acontece, eu tenho prejuízo, né? Comprei um quadro de R$952 e revendi com lucro de 68% sobre o preço de venda. Ó, cuidado, hein? Muita gente vem aqui e faz 68% disso. Não, esse aqui é o preço de custo. 952. O lucro foi sobre o preço de venda. Então, o lucro foi de 60. Então, como é que eu faço, Então, presta atenção que você vai aprender. Como a gente está fazendo, ó, o lucro foi 68% do preço de venda. Então, eu não sei ainda como é que é o lucro. Vou fazer aqui, ó, 0,68V. Lucro é igual a venda menos custo. Sempre assim, gente. Faz sempre montando aqui assim. Então, o lucro é 0,68V, é o que você tem. O V menos o custo, que é 952. Joga o 952 para lá, ele fica positivo. Vai ficar V e o 0,68 passa menos 0,68V. Então, fica 952, vai ser 1 menos 0,68, que vai dar 0,32V. O V vai ser 952 dividido pelo 0,32. 952 dividido por 0,32. Eu não vou ficar fazendo essas contas aqui, que a gente já aprendeu a fazer divisão lá na parte de números decimais. Então, deu 2.975 o preço de venda. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Lucrar 75 sobre o preço de venda de uma mercadoria equivale a lucrar sobre o preço de custo uma porcentagem de, olha, lucrar 75% do preço de venda é isso aqui. Ou seja, isso aqui corresponde a 0,75V. Equivale a lucrar quanto sobre o preço de custo? Olha, eu sei que lucro é venda menos custo. Se eu lucrei 0,75V, é igual a V menos C. Então, jogo o C para cá. Isso aqui é 0, aqui vai ficar, joguei o C para cá, ele ficou positivo, ficou V
menos 0,75V, o custo seria 0,25V. Então é o seguinte, o custo ele foi 0,75 do V. Então o que acontece, gente? Qual foi o percentual do lucro se eu fosse fazer o lucro aqui em relação ao custo? Repare que o custo ele é 100%. Se eu lucrei 0,25C, corresponde a quantos por cento? Y. Se eu lucrei, eu quero saber o percentual em cima do custo. O custo era 100%. Desculpa aqui. O custo ele é 0,25V. Vamos ver quanto é que é o lucro em função do custo. Olha o que eu vou fazer aqui. C é igual a 0,25, que é 25 sobre 100, vezes V. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo aqui, deixa eu te explicar. Eu tenho que ali o lucro é 0,75V. Eu quero o lucro agora em função do custo, beleza? Então agora eu vou fazer com que esse V vire custo, vire C. Então aqui eu tenho que o C vale 0,25V, dividir em cima e embaixo por 25, vai ficar 1 sobre 4V, jogo 4 multiplicando, o V ele é 4 vezes o custo. Se eu pegar aqui agora, lucro é 0,75V, o lucro ele vale 0,75, essa questão já é bem pesada, tá, gente? Muito pesada esse aqui. Isso aqui é mais a nível de, sim, digamos, EPICAR e tudo, né? Provas mais complicadas, talvez, Enem aí. Vezes V, que é 4, vezes C. Então, o lucro ficaria 4 vezes 0,75, daria 3C. O lucro daria 3C. Então, aqui ficaria, se C é 100%, um lucro de 3C seria Y. Vou botar X mesmo, né? Não tinha X em outro lugar. Então, C vezes X é igual a 300C. O X ficou 300C dividido por C. O X foi um lucro de 300% em cima do preço de compra. Então, olha só que interessante, né? Um lucro de 75% em cima do preço de venda é um de 300% em cima do preço de compra. Isso é bem interessante que você perceba que são percentuais diferentes quando você faz sobre o preço de compra ou quando você faz sobre o preço de venda. Suponhamos que nos vestibulares de 2001 a universidade tivesse tido para os seus diversos concursos uma média de 3,6 candidatos por vaga. 3,6 candidatos para cada uma vaga. Se para os vestibulares de 2002 o número de vagas foi aumentado em 20%, então o número de vagas aumentou 20%. Então era 1, aumentou 20%. Quanto que é 20% de 1? É 0,2. Então o número de vagas foi para 1,2. E o número de candidatos aumentar em 10%. Os candidatos era 3,6, 10% disso dá 0,36. Então, aumentou para candidatos, foi de 3,6, vai ficar 3,6 mais 0,36, aumentou aqui para 3,96. 3,96. Então, olha só, eu tinha uma vaga, aumentou 0,2, 1 mais 0,2 dá 1,2. E candidatos era 3,6, aumentou 10%, foi para 3,96. Como eu quero saber candidatos por vaga, candidatos a cada uma vaga. Então, eu vou pôr uma vaga aqui e vou fazer aqui X, saber quantos candidatos tem em uma vaga. Porque aqui eu aumentei, deu 3,96 candidatos a cada 1,2 vagas. Como eu quero uma vaga, vai ser X. Aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, 1,2x é igual a 3,96. O x vai ser o 3,96 dividido por 1,2. O x vai dar 3,96 dividido por 1,2, dá 3,3 candidatos por vaga. Letra B. Beleza? Questãozinha interessante essa aí
essa ideia que a gente teve que fazer aqui, tá? Já envolve um pouquinho mais de raciocínio, essas questões já estão mais pesadas, né? 2 aumentos sucessivos de 20% equivale a um único aumento de... Qual é o jeito errado que todo mundo faz? Simples, Edi. Aumentou 20%, depois aumentou mais 20%, aumentou 40%. Errado. Eu tinha um valor, tá? Ele era X. Aí eu tive um aumento de 20%, ou seja, 20% do X. Isso aqui vai dar X mais 0,2x, né, que é 2 sobre 10, dá 0,2x. Isso aqui vai dar 1,2x. Agora, eu vou fazer um aumento de novo, não é em cima do x, é em cima do 1,2x. Gente, isso aqui é comum demais aparecer exercício assim. Não às vezes com letra assim, mas exercícios que ele fala assim para você, olha, eu tinha um negócio que custava R$40, aumentei 10%. Depois, eu vi que eu tinha que aumentar mais 20%. Então, você faz 10%, e aí você tem um novo valor. Por exemplo, custava R$40, 10% agora custa 44. E aí você vai fazer os 20%, não é em cima mais do 40, é em cima dos 44 novos. Do 44 que é o novo, tá? A gente vai fazer exercícios disso na próxima aula. Então aqui 1,2x, e eu vou aumentar 20% desse 1,2x. Então eu tenho 1,2x, vou aumentar 20%, isso aqui vai dar 0,24x. Então 1,2 mais 0,24 é 1,2 mais 0,24 deu 1,44x, tá? Então, na verdade, tem um outro jeito de fazer aqui, é o seguinte, te mostrar o seguinte. Não terminou aqui não, tá, gente? Então, eu tinha um valor que era x, que correspondia a 100%, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu fui para 1,44x, ou seja, aumentou de 1x para 1,44x, aumentou 0,44x, que corresponde a y. A gente aprendeu a fazer assim, né? Y vezes x é igual a 100 vezes 0,44x dá 44x. Então, o y deu 44x sobre x, que dá 44%. Aí, só um detalhe aqui. Aumentar 20% de um valor, eu tenho 100%, tá? Vou te mostrar um outro jeito de fazer aqui. Aumentei 20%, foi para 120%. Então, 120% é 120 sobre 100, é igual a 1,2. Então, aumentar um valor em 20% é multiplicar ele por 1,2. Então, se você multiplica por 1,2 e depois multiplica por 1,2 de novo, 1,2 vezes 1,2 vai para 1,44. Então, ele era 1, foi para 1,44, como a gente chegou aqui, ó, 1,44 do x, tá? Tem esse jeito aqui que é interessante, depois eu mostro para vocês alguns outros exemplos. Tá bom, gente? Disso aqui. Mas o que eu não podia fazer de jeito nenhum era aquele jeito errado lá, tá? Então, aumentar 20% duas vezes é multiplicar por 120% e depois por 120%. 120% é 120 por 100, que dá 1,2. Então, seria multiplicar por 1,2 e depois por 1,2 de novo. Tá? Que aí ficaria 1,44. Aí você faz a regrinha de 3, né? O x era 100%, o 0,44, que foi o que aumentou de x para 1,44, né? Você faz o x é 100%. O 0,44 é o aumento, né? Que é o que aumentou de 1 para 1,44. E aí você vai achar o y, tá? Então é isso, gente. Essas questões aqui já estão um pouquinho mais complicadas, mas as ideias aqui são muito importantes. A próxima aula nós vamos trabalhar só com isso aqui, só com esses aumentos ou descontos sucessivos. Tem um exercício que aparece em algumas provas que é assim, todo mundo erra. Eu dei um aumento de 10% num produto. Quanto que eu tenho que dar de desconto agora para ele voltar ao mesmo valor? Eu não falo, aumentou 10%, tem que voltar 10%. Sim, errado. Porque é o seguinte, o aumento de 10% foi em cima do valor inicial do produto, que ele aumentou. Se você der o desconto que você vai dar agora não é em cima do valor inicial do produto, é o valor dele aumentado, então é em cima de um valor maior. Então 10% desse valor maior vai ser um aumento maior, vai ser uma redução maior do que o aumento que você deu.
Então, imagina que você tinha um valor que era R$50. Se você deu um aumento de 10%, ele foi 10% de 50 vai dar 55, vai dar 5, que somado com 50 dá 55. Se você der um desconto de 10% agora, voltar, o 55 dá um desconto de 10%, 10% de 55 é 5,50. Então você vai para 49,50. Você não vai para 50 mais. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Então, a gente vai mostrar como é que a gente faz esse tipo de exercício na próxima aula. Deu um desconto para voltar para o mesmo valor. Vamos aprender também, deu 2 descontos sucessivos, por exemplo, a mercadoria custava R$1.000, dei um desconto de 20%, depois eu resolvi dar mais um desconto de 10%, qual que, em cima do novo valor, como é que vai ficar isso aí? Muita gente fala 20% depois 10%, é só dar um desconto de 30% e erra, como foi o caso aqui da 40%. Beleza, gente? Então, fechamos aqui. A gente volta para a próxima aula para fazer mais exercícios falando sobre esses descontos percentuais, né? Tanto aumento quanto redução sucessivos, tá? Que é muito importante. O Enem, por exemplo, adora. E se o Enem adora, as provas todas elas têm tendido aí pelo caminho do Enem, né? Buscar alguma coisa assim parecida, contextualizada igual esse. Então, é bem provável que todas as outras provas que tenham essa matéria de porcentagem busquem questões parecidas, tá bom? Então, até a próxima aula.